Olá, o Ministério Público de Minas criou nesse mês de agosto o Centro Estadual de Apoio às Vítimas, Casa Lilian, com atuação em todo o estado. O programa integra o projeto denominado Movimento Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas. E para falar sobre isso, nesse programa de hoje, do Além das Montanhas, estão conosco a promotora de justiça, Ana Tereza Ribeiro Salles Giacomini, que foi nomeada coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas Casa Lilian. Remotamente, conversa conosco o subprocurador de Justiça Militar, Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, que é membro auxiliar da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público. E aqui no estúdio da TVMP está conosco ainda o promotor de justiça Lélio Braga Calhau, da 12ª Promotoria de Justiça de Juízo Criminal do MPMG. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TVMP para esse programa. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos exibir um vídeo de campanha do Movimento Nacional pelos Direitos das Vítimas. Pai, mãe, filho, colega, vizinho, cada pedacinho aqui da cidade, de todo o município, tem alguém que se foi. É uma estrelinha que a gente está lá em cima, né? Saber logo depois que já o Ministério do Trabalho já tinha ido lá, aí caiu a ficha, né? Mas eu não sabia, não estava tendo a menor ideia. Por mim era um trabalho normal. Jamais na minha vida eu ia pensar que ia matar ele naquela forma, daquele jeito, por ele ser homossexual. Deve ter chamado por mim, pedido socorro. Ninguém fez nada. Acabei de sofrer racismo por esse cara aqui em Ipanema. Meu namorado ali estava sentado com os pais. Fui conversar com ele, ele mandou eu sair porque achou que eu estava pedindo dinheiro, perturbando eles. Tem noção do que é isso? Esses relatos são reais. E sabe o que essas pessoas têm em comum? Assim como milhares de brasileiros, elas são vítimas de violência. Estamos falando de mulheres, homens, crianças, adolescentes atingidos de alguma ou várias formas em sua dignidade. Pessoas que esperam por justiça e dependem de uma atuação eficiente do Estado. O Ministério Público Brasileiro traz um novo olhar para a realidade desses indivíduos. Faça parte do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas, uma iniciativa que busca desenvolver ações coordenadas de mobilização, capacitação, fomento de boas práticas e promoção de direitos. Você, membro e servidor do MP, é fundamental para o sucesso dessa frente, pelo resgate da dignidade da vítima. Juntos, podemos mudar o desfecho dessas histórias, porque quem tem o direito violado deve ser acolhido, respeitado e reparado. Movimento Nacional de Defesa das Vítimas, uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público Federal e da Escola Superior do Ministério Público da União. Bom, esse vídeo foi para esclarecer, né, quem são as vítimas sobre as quais a gente vai falar aqui hoje. Doutor Marcelo, eu queria começar com o senhor perguntando como é que tem sido a atuação do CNMP nesse movimento nacional pelos direitos das vítimas, como e quando ele foi criado. A CNMP vê esse movimento com muita animação, com muita euforia até. A gente percebe desde o seu início a evolução que ele está tendo, os elementos, a rede de agregação, de apoio que ele está alcançando é algo que realmente muito nos anima. Pode-se dizer que ele teve seu pontapé inicial, vamos assim falar, com a Resolução 243 em 2021, uma resolução que incentivava os ramos e unidades do Ministério Público a atuarem, a criarem seus núcleos, a se despertarem para a questão das vítimas, dava uma série de conceitos do que seria a vítima, tá? Um conceito bem moderno, inclusive, que hoje está sendo seguido pelo projeto de lei que trata do Estatuto das Vítimas, que está em tramitação no Parlamento Nacional. Então, dali, eu me lembro, eu ainda era o conselheiro, tá? Quando terminou meu mandato, eu fui me despedir, fui conversar isso com o doutor Aras, me despedir daquela atividade, quando então ele pediu para que eu continuasse, até como um dos que tinham elaborado, pensado na resolução, para que continuasse com esse
com esse movimento, vamos assim dizer, com essa ideia de implantação da resolução. Daí continuamos aí no caso, não mais como conselheiro, mas como membro auxiliar da presidência. Futuramente se agregou a nós a colega Juliana, servidora Luciana, temos o apoio aqui do secretário-geral, do Dr. Carlos Vinícius, tá? E foi então inaugurado, vamos assim dizer, um projeto de apoio de um movimento de defesa das vítimas, inicialmente dividido em duas áreas, uma interna, para o Ministério Público, na qual a gente incentivava e trabalhava a criação dos núcleos, e outra que agora, essa segunda fase, um pouco desse vídeo que a senhora viu, que é de sensibilização com o público externo. Nesse período todo, acho que o trabalho do CNMP é um trabalho, como diz o nome, é um trabalho de coordenação, de incentivo, aproveitar a estrutura do CNMP, que tem acesso a todos os MPs brasileiros, tá? Para difundir essa ideia, apoiá-la, mas apoiá-la não na forma retórica, apoiá-la efetivamente com informações, com ideias, com ampliação da rede, inclusive no que se refere a Brasília, todo o apoio necessário junto a ministérios, a órgãos públicos e tal. Estamos aqui sempre à disposição e sempre auxiliando os colegas nessa tarefa. O trabalho, eu acho que maior é de informação, de troca de experiências, de apoio e nessa linha para que a gente possa ter essa sensibilidade, esse lado junto às vítimas, numa humanização desse direito, principalmente o direito penal, saber uma visibilidade para a vítima e um fomento, um incentivo a toda uma criação de rede de apoio a essas vítimas. Sejam elas de crime, sejam elas vítimas de meio ambiente, saúde pública, o que for. Vítima não tem cor, não tem altura, tá? Vítima não tem sexo. Vítima é vítima, vítima merece ser acolhida, respeitada, reparada. Era isso. Obrigado. Doutor Lélio, o senhor acha que isso partiu de uma premissa de que a justiça, o sistema judiciário, em particular a justiça criminal, não dá o devido amparo às vítimas de crimes ou outras vítimas, né? E que aspecto e por que isso acontece? É importante se registrar que nós não sabemos exatamente quem são as vítimas. Por quê? Estados Unidos já faz pesquisas nacionais de vitimização desde 1965. Aplica questionários em massa para conhecer as vítimas, saber de seus direitos, seus anseios. E o Brasil foi ter a primeira pesquisa nacional de vitimização em 2010. Nós estamos ainda, podemos falar, engatinhando nos direitos das vítimas. E isso está muito evoluído lá fora. Graças a Deus eu vi com muita felicidade essa iniciativa, tanto do Dr. Jabas, da criação do Centro Estadual e da escolha da colega Ana, como também do CNMP, de coordenar o direito das vítimas dentro do MP. É importante se registrar o seguinte, que nós vivemos um pouco de reflorescimento dos direitos das vítimas na década de 2000. Entre 2000 e 2010, existiam núcleos de direito das vítimas em várias capitais do Brasil. E aquilo, ao longo dos anos, mudava governo, mudava a administração federal, aquilo começou a perder tração, os núcleos começaram a parar de receber apoio financeiro do governo federal, foram aglutinados nos estados por falta de verbas e acabaram. Hoje, praticamente, não existe nenhum núcleo, porque inclusive na pandemia eu procurei se o núcleo de Belo Horizonte estava existindo, né? Lá consta que ele está ativo, com telefone e tudo, mas ele já não existe há muitos anos. Então, a grande diferença para mim, para encerrar minha fala, seria o quê? Eu vejo esse novo momento de reflorescimento, com a criação agora, com a intervenção maior do Ministério Público, com a iniciativa dos núcleos, né? Que eu acho muito importante para eles poderem coordenar as ações de todos os promotores e promotoras de justiça, né? E também demais membros dos outros Ministérios Públicos, para que a gente possa fazer uma ação coordenada. Faltou uma coordenação do Ministério Público quando foi criado esse movimento de 2000 a 2010. Agora, o doutor Marcelo bem lembrou, o CNMP abarcou isso aí. E, gente, iniciativas do Ministério Público para proteger a vítima, existiam muitas, centenas, mas elas eram todas descoordenadas. Ou elas começavam e não paravam. Recentemente mesmo, eu achei uma logo do CNPG, que é o nosso Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que tinha uma ideia fantástica sobre o direito da vítima ser para todos, mas não tem mais nada além da logo. Eu acho que o CNMP, quando entra com o doutor Marcelo aqui,
e a Ana ajudando, e todos os outros promotores nos estados todos ajudando, ele vai romper isso aí, porque vai haver uma coordenação. Doutora Ana, como é que o Centro de Apoio às Vítimas pretende mudar essa realidade? Bom, primeiramente, né, cumprimentar também a todos e aqui a Laura, né, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Eu entendo, Laura, que o Centro ele vem para consagrar essa mudança de realidade mesmo. Para quem não conhece do processo penal, a vítima foi por muito tempo, né, doutor Lélio, encarada como um mero elemento de prova. E ele vem, então, para aprimorando as iniciativas isoladas ou descoordenadas que muitas vezes já existiam, conseguir, primeiro, deixar claro que a gente precisa de superar essa visão que coloca a vítima como uma mera coadjuvante e que coloca ela também como um centro da ação penal, do processo penal, para poder visibilizá-la, para poder lançar a luz sobre as suas necessidades, que decorrem, que são demandadas também do sistema de justiça. O centro, ele vem de uma construção que é coletiva, ele é fruto do programa Recompondo, que é um programa que existe lá desde 2021 e que desde então já vem pensando nessa forma de podermos chegar nesse momento de caminharmos com mais efetividade nessa virada, né, nessa mudança de realidade. E como, né? Como que vai ser isso? Como que isso vai acontecer? A gente passa, então, a olhar para as necessidades das vítimas em seu mais amplo, né, sentido. É de conferir realmente efetividade na prestação do direito à informação que ela tem, no direito de participação, e uma participação que vai sempre respeitar a autonomia de vontade da vítima, que vai construir, enfim, um plano junto com ela para que hajam os encaminhamentos necessários, né? Para que a gente dê o suporte também para os encaminhamentos em termos de serviço, porque a proteção, o direito à proteção que a gente confere não é mais uma proteção apenas ligada à integridade física dela, à segurança dela, mas uma proteção psicossocial também, e que aí então a gente consiga promover esses encaminhamentos com essa articulação de rede que o Dr. Lélio falou, né? Essa coordenação que é necessária e que diante desses encaminhamentos a gente consiga também promover acolhimento e cuidado. Uhum. Essa preparação dos membros, né, dos integrantes do Ministério Público, como é que está sendo feita? Bom, como a gente está falando em mudança de realidade, né? A gente está falando em mudança de paradigma, mudança de cultura, então a gente precisa realmente capacitar inicialmente o próprio Ministério Público, os nossos membros, e ter uma formação que ela é permanente. Porque, como eu disse, uma vez que se passa a olhar para as necessidades das vítimas, a gente abre um leque enorme de possibilidades, né? Para poder construir, inclusive, essas redes. Então, a capacitação ela vem pensando nessa necessidade de mudança de realidade também do Ministério Público, e ela vai ter que se absorver de outras áreas, de outros pensamentos, né, inclusive da psicologia, para a gente conseguir fazer uma abordagem informada ao trauma, né, para que no momento que o promotor esteja lá diante de uma audiência inquirindo uma testemunha, ele tenha conhecimento dos impactos que o trauma causa, para que ele possa acolher esses traumas e respeitar os limites decorrentes desses traumas. A ideia é criar um espaço multiprofissionais, assim, para esse atendimento? Na casa, especificamente, bom, o centro, eu explicando um pouquinho do centro, né? O centro, ele tem vários escopos, né? Então, a gente tem, para poder agir em relação a isso, a gente tem, dentre eles, o escopo de capacitação, né, que a senhora mencionou, que é de realmente formação permanente dos membros. A gente também tem o escopo que foi mencionado pelo Dr. Marcelo, que é de informação da própria sociedade das vítimas. As vítimas, elas sofrem um ciclo, né, de violências, né, e a gente tem, além da violência primária, que a gente chama que é a violência que ocorre ali em decorrência do crime em si, a gente vai ter também a possibilidade de violência secundária, que é da revitimização, que a gente fala pelas próprias instituições, ou uma violência também que vem muitas vezes aí num outro momento pela estigmatização que ela gera. Então, o direito à informação é não apenas aquele direito à informação para a vítima em si, dela participar do processo, dela entender o que é a justiça, dela entender as etapas que vêm,
mas também de informação da própria sociedade, de capacitação, de certa forma, dessa sociedade para também entender que a vítima precisa desse novo olhar, né? Porque a nossa tendência ainda é de muitas vezes culpabilizar a vítima, né? De olhar para uma atitude da vítima, e nós ainda temos no Código Penal, inclusive essa previsão, né, que está lá nas circunstâncias como um item a ser analisado, que é o comportamento da vítima, né? Como que ela influenciou. Antes a vitimologia, o doutor Lélio vai poder falar muito mais que eu, né? Eu olhava assim para a vítima com esse enfoque, né? Como que ela contribuiu para o crime. A nossa preocupação agora é de olhar para ela para ver quais são as necessidades daí decorrentes, o que são demandas da justiça que a gente pode auxiliar. E aí também, então, como um escopo do centro, a gente poder trabalhar de forma coordenada no estado inteiro, numa articulação dessas redes, né, para que haja um encaminhamento qualificado da vítima para esses serviços. E como um dos produtos, a gente vai ter a Casa Lília. Aí nesse espaço, né, que está sendo pensado, planejado de uma forma inovadora, de fato, que o Dr. Jabas aí, se prontificou, para que haja um acolhimento dessa vítima. Ele é pensado para ela. E aí vai haver um atendimento com uma equipe multidisciplinar, para que seja capaz de qualificar mais ainda esse atendimento e a gente consiga, então, fazer os encaminhamentos necessários, mas não só os encaminhamentos, para que a gente, enquanto Ministério Público, enquanto responsável pela fiscalização do serviço público, né, e de que ele realmente está prestando aquele atendimento de forma adequada, a gente consiga acompanhar a vítima ao longo dessa persecução também, e entender e, enfim, dar o acolhimento integral que ela precisa. Perfeito. Bom, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais de como deve ser esse apoio, de como ele não era dado no sistema judiciário às vítimas. Aguarde um minuto só. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a criação pelo MPMG de um centro de apoio às vítimas de crimes e do Movimento Nacional em defesa dos direitos delas. Bom, recentemente nós tivemos um crime bárbaro, né, em Belo Horizonte, contra uma jovem que foi abandonada na rua inconsciente por um motorista de transporte e que acabou estuprada por um homem. Eu pergunto, então, vou começar com o doutor Marcelo, o que muda no tratamento dado a uma vítima como ela com esse movimento? Eu acredito que, como disse a doutora Ana e também o doutor Lélio, e Minas está de parabéns por esses dois quadros que possui, muda na forma de visão, de sensibilização. Nós não temos mais a ideia nossa de todo esse movimento que hoje aqui já virou uma unidade permanente de capacitação, hoje agora é coordenadoria aqui no CNMP, mas podemos aí tratar desse movimento e esperamos que ele não pare, que ele sempre vá em frente, né, nessa linha de movimento, é justamente você trazer a acessibilidade, como disse a Ana, não ter a vítima mais apenas como um objeto de prova, mas saber que, como a senhora mesmo falou, doutora Laura, certo? Um crime que chocou, um crime que tocou a todos nós, teve até repercussão nacional, ela saiu das divisas, tá, de Minas Gerais, mas ela vai além nesse aspecto. E como fica essa vítima depois, né? Como ela vai ser tratada, como ela vai ser respeitada, como ela vai ser acolhida. Como foi tratado até aqui no bloco anterior, tanto pelo doutor Lélio como pela doutora Ana, nós estamos vendo agora uma mudança de paradigma no tratamento da vítima, certo? Ninguém estudou isso nas nossas faculdades aqui no Brasil, certo? Então, nós estamos mudando, né, naquele jargão meio futebolístico, mudando com o carro, né, trocando a roda do carro com ele andando, mas isso nós estamos mudando alguns paradigmas, mudando umas culturas com esse movimento, com essa atuação. Para nós é importantíssimo, é fundamental, é altamente relevante ter uma casa
certo? A Casa Lília, em Minas Gerais, tá? Um estado importantíssimo nessa seara. E aqui já fazer os cumprimentos ao doutor Jarbas pela criação da Casa Lília, pela escolha da doutora Ana Tereza, que fez um trabalho brilhante, tá? Na questão de Brumadinho, o direito da escuta, né? O poder da escuta, tá? Que vai além. E Minas contar aí com seus quadros com o Lélio Calhau, que é um estudioso desse tema. O que eu acredito da nossa parte, o caso como esse ele ajuda, se é que assim podemos falar, se ele tem algum significado positivo, porque oxalá o ideal era que jamais tivesse ocorrido, é mostrar, como disse a doutora Ana, que há um dia depois disso, que não é só o processo penal. Há um dia depois com essa pessoa. A vítima não é só uma estatística, não é um número. Vítima é uma pessoa. E aí entra todo esse trabalho de rede, certo? De apoio, de acolhimento, tá? De você poder expandir esse tratamento de respeito a essa vítima na hora que você for inquiri-la, na hora que você for perguntá-la, tá? Porque ela vai ser um objeto de prova também. Tá? Então, como tratar essa vítima dentro de um processo, a sensibilidade que deve ter aquele promotor naquele momento, e não só o promotor, o juiz e o advogado também. Inclusive, aqui estamos inserindo, e tivemos uma conversa já boa e proveitosa com a OAB, porque os advogados precisam se inserir nessa linha e mudar, trabalhar um pouco isso. E a doutora Ana falou, e o doutor Lélio também, da questão da vítima, que estuda a culpabilidade da vítima. Trabalhar muito é um lema que a gente usa aqui, adota aqui, que vem da escola europeia, inclusive, somente em Portugal. Vítima não tem culpa. Vítima não tem culpa. Por quê? Porque eu falo isso e por que aqui nós sempre repetimos? Porque emocionalmente, psicologicamente, toda vítima em algum momento se sente culpada. Tá? Desde crimes de menor potencial ofensivo, poxa vida, eu deixei ali o meu veículo, ele foi furtado, tá? Eu não devia ter deixado o carro ali. No caso de violência doméstica, bem que me falaram que aquela pessoa, sabe, era agressiva ou não, eu não devia ter namorado, eu não devia ter perdoado, etc. e tal. Só que a vítima não tem culpa. Não é porque essa vítima pegou um Uber ou porque ela estava ou não sei, isso a prova vai dizer, mas não interessa se ela estava alcoolizada ou não, tá? Interessa que ela foi uma vítima. O responsável é o algoz. É quem se aproveitou dessa situação. Então, isso é algo também que nós precisamos trabalhar junto ao nosso judiciário, trabalhar junto ao sistema de justiça, porque tenha esse tipo de visão. Certo? E isso é um dos trabalhos, a doutora Ana falou, do acolhimento. Né? Quem lida com isso, já tem alguns estudos mais no exterior, certo? O primeiro estágio com uma vítima é trabalhar para que ela desabafe, ela solte o que ela tem e ela é de lá ciente de que ela não tem culpa. Ao contrário, ela é uma vítima e isso precisa ser tratado como tal. Sendo assim, eu acho que a gente evita, inclusive, processualmente futuros crimes, porque a gente evita a revitimização. E a ideia é justamente essa que foi dita pela doutora Ana. É um trabalho em rede, um trabalho com as secretarias municipais, estaduais, aqui no nosso caso com os ministérios. Em breve vamos ter mais um convênio com o Ministério dos Direitos Humanos também para... Perdemos o sinal dele, travou, mas aí eu passo para a doutora Ana para falar exatamente disso, dessa rede, né? Ela não começa com o atendimento policial feito à vítima, que é o primeiro contato, né? Então, Marcelo, eu passei aqui a pergunta para a doutora Ana, se o senhor quiser concluir. Não é isso. Para nós, inclusive, o núcleo tem esse outro significado, porque ele é um lugar que a gente pode centralizar e coordenar troca de informações e de apoio. Né? Evita a dispersão desse mundo de informações que estão surgindo por aí. Surgem todos os dias. Obrigado. Era isso. Doutora Ana, então, voltando à pergunta, né? Essa rede de apoio não deve começar com as polícias, né? Que fazem o primeiro contato com a vítima no caso de um crime? Laura, a verdade é que nenhuma instituição sozinha é capaz de prestar um apoio integral
da forma como a vítima de fato necessita. E a gente depende que todos os órgãos, todas as instituições e todas as pessoas, todos os membros, né, servidores, membros, no caso do Ministério Público, todos aqueles que tenham contato com a vítima, tenham essa consciência da sua importância. E que isso não é um trabalho só de psicólogo, não, né? Porque a gente não precisa ser terapeuta para ser terapêutico. E que a gente precisa ter, sim, essa visão de acolhimento, que o Dr. Marcelo falou muito bem, já naquele momento. Uma das primeiras necessidades das vítimas é justamente essa, de ser ouvida, que a gente fala, né? É de contar a sua história, é de ser acolhida e reconhecida enquanto ela conta aqui. E às vezes ou né, na polícia, ou mesmo numa audiência criminal, que o primeiro passo é já aquilo. Não, isso aí não me interessa, e aquilo já vai cerceando, né, esse direito da vítima de estar ali. Ali ela já sofre um primeiro baque para ter que, ela que já foi, que já está enfrentando um processo que é difícil, né, diante da violência que ela já viveu, conseguir, de fato, acessar, né, todas as memórias difíceis sobre aquela questão. Então, sim, passa desde os órgãos policiais e ele vai caminhando ao longo do processo. A gente, enquanto centro, né, enquanto coordenadora, a nossa visão é de não apenas tentar tornar o processo um fardo maior do que o próprio crime, né? E aí pensar em não revitimização, mas também na gente olhar para esse sofrimento que foi causado pela violência, que foi causado pelo delito, e tentar agir de forma a, ao menos, torná-lo mais suportável também para a vítima, que a gente sabe que necessariamente vai passar por aquele processo que é um dificultador, né, que perante o sistema de justiça. Dar voz à vítima quando ela precisa, ou respeitar o silêncio muitas vezes, né? Porque uma situação como essa, em que a mulher normalmente é culpabilizada, né? Isso culturalmente falando, né? Isso vem ao longo dos anos se repetindo em vários casos, é preciso essa sensibilidade, né? Exatamente. E por isso que a gente precisa ter uma orientação realmente voltada ao trauma, né? E as especificidades de cada pessoa e as diferentes reações que cada pessoa vai ter. Quando a gente ouve sem julgamento, a gente não cria expectativa e teoria sobre o fato da pessoa estar falando isso por causa daquilo, né? Você simplesmente está ali disposto, criando um espaço seguro para a vítima, a chance de que ela se sinta de fato segura para falar, ela é maior. E a gente tem que respeitar esse processo, sempre, todos os processos, né, inclusive de encaminhamentos, com a autonomia dessa vítima, esperar o momento que ela esteja de fato pronta, né, para poder dizer aquilo, para que a gente não cause mais violência para além daquela. E nessa questão de violência sexual, o doutor Marcelo abordou, né, essa questão da própria vítima se culpabilizar, ainda tem isso, tem o processo de que ela precisa, ela também entender que ela não tem culpa, né, que ela precisa superar aquele momento. Então, a gente, olhando para as vítimas que são diversas, né, que tem a da violência sexual, mas tem todas essas que foram abarcadas ali, muitas vezes não apenas de crimes, né, o que a gente precisa ver é todas as necessidades que vão surgir daquela violência. A violência, quando ela afeta a vítima, ela atinge a vítima em múltiplos aspectos, múltiplos, diversos. E assim, a partir desses múltiplos aspectos em que ela é afetada, surgem múltiplas necessidades. Cabe a nós, enquanto sistema de justiça, enquanto rede, enquanto pessoa que vai ter contato com essa vítima, tá ali para escutar, para entender essa necessidade. E ali no centro que a gente vai procurar fazer então esses encaminhamentos qualificados para uma rede que vai ser capaz, porque nós absolutamente não vamos ser capazes de sozinho fazer isso, mas que ela vai ser capaz de absorver e dar uma resposta para essa necessidade da vítima. Doutor Leile, como é que o sistema judiciário, ao longo do processo, né, pode oferecer esse devido reparo à vítima, sem a revitimização, para dar uma maior sensação de justiça? Olha, o sistema judiciário, eu vou me referir às 4 grandes agências, o Ministério Público, o Poder Judiciário, as polícias e a antiga administração penitenciária, que é agora a Polícia Penal, eles podem, de uma forma muito efetiva, contribuir para a gente evitar esse maior problema que existe na questão das vítimas em todo o mundo, que é a chamada, que como a Ana falou, a revitimização,
que é a vítima sofre a violência do crime, sofre a dor do crime e depois ela sofre uma dor, que é a vitimização secundária, pelo péssimo atendimento que ela tem quando procura... Sofre uma nova violência. Exato, é uma nova violência. Então, assim, eu penso que nós temos uma resolução do CNJ, que é importante, mas a resolução do CNMP, na minha percepção de pessoa que desde 1997 escreve sobre o assunto, ela é mais efetiva, tanto que é o seguinte, se a resolução do CNJ, e eu penso que ela tem a sua iniciativa, ela tem a sua importância para os juízes, e muitos estão tentando aplicar, mas, por exemplo, uma coisa que nós temos que resolver, como que os prédios dos fóruns do Brasil, que são quadrados, que são muitas vezes quadrados, como que eles protegem as vítimas? Porque muitas vezes um grande problema que teve é a vítima chegar e sentar do lado do réu, no banco, esperando a audiência. Eu vejo aí que os juízes, dentro do possível, né, um coloca lá na sala junto da secretaria, o outro manda para um outro local. Então, assim, eu penso que o judiciário deve buscar mais efetividade na sua resolução. A nossa também veio depois, mas eu estou vendo que ela está tendo mais efetividade de mudar a cara do Ministério Público do que a que o CNJ fez para o Judiciário. Penso que ela também vai contribuir muito. Mas eu quero deixar claro, é o seguinte, Laura, é importante que nós tenhamos uma ação coordenada, porque as ações contra os direitos das vítimas, elas são coordenadas. Por exemplo, eu tenho um caso que para mim é muito claro. Existe uma advogada que é professora, que ela sempre é convidada para os eventos para falar mal da palavra da mulher no crime sexual. Então, assim, é muito visível para mim que algumas pessoas são utilizadas para esse tipo de coisa. Então, para manter uma cultura que é anacrônica, inclusive. Porque interessa às pessoas que buscam a absolvição dos réus. Ou, eu vejo agora também algumas instituições buscando visibilidade ou até uma questão de projeto de poder mesmo, buscando defender a vítima. Só que quem defendeu a vítima sempre desde o início, quem está lá no Ministério Público, quem está lá no júri defendendo a vítima e o direito da vítima, é o Ministério Público. Então, assim, o Ministério Público, bem lembrado, ele nunca deixou, o Ministério Público é o grande guardião das vítimas de crimes. E o que a gente vê é que hoje, por conta de projeto de poder ou por conta de interesses financeiros, algumas pessoas estão tentando se arvorar disso. O Ministério Público esteve, e só para terminar, para concluir, essa questão da legítima defesa da honra. Uhum. O Ministério Público teve um papel fundamental para que isso fosse proibido no Supremo Tribunal Federal. Os promotores de justiça, as promotoras, lutando nos tribunais de júri, sendo criticados muitas vezes, e agora surge o quê? Eu vi, inclusive, eu tenho vídeos que agentes públicos defendem que não, a defesa é ampla, pode tudo. E, infelizmente, isso teve uma guarida até pouco tempo atrás. É uma vergonha para o país, na minha concepção, que hoje, em 2022, nós estejamos discutindo esse assunto. Já era para ter sido superado há muito tempo, mas há sempre uma tentativa de retornar o assunto. Por quê? Porque é uma ação coordenada. Então, o colega do Ministério Público, a colega do Ministério Público, deve, na minha opinião, sempre valorizar o núcleo. Teve alguma dúvida, teve alguma discussão jurídica? Procura o núcleo, traga para o núcleo. Os núcleos estaduais vão poder levar para o CNMP e o assunto vai poder ter um direcionamento. Agora, se o colega tentar construir, vou fazer uma saída isolada aqui, não vai ter resultado. Então é importante a gente valorizar os centros e principalmente para os centros poderem levar para o CNMP essas dificuldades no tocante à proteção das vítimas. Porque do lado de lá há um movimento concertado contra o direito das vítimas. Obrigado. Você falou das instituições, né, desses núcleos de defesa, mas a organização social, né, entidades sociais, instituições, né, ONGs, já pleiteiam essa defesa das vítimas há muito tempo, né? Existem vários movimentos. Sim, pleiteiam, mas no Brasil é muito pouco. São pouco ouvidas. São pouco ouvidas. Por quê? Porque o espaço ele foi perdido para os movimentos de defesa dos réus. Que eu acho que o réu tem que ser protegido, tem que ser respeitado, mas tem que se analisar o direito do réu e da vítima. Uhum. A Constituição proíbe, não. Ela protege tanto o réu como vítima. E muitas vezes é passado que só o réu tem direito e a vítima não tem. Só para você ter uma ideia, para te dar um exemplo, desde a década de 60 já se produz
muita doutrina, muito livro, muito estudo sobre as vítimas de crime em língua inglesa. E a gente não vê nada traduzido para o português. Se a gente entrar na Amazon agora e olhar, livros sobre vítimas, você vai achar poucos. Se você olhar livros sobre direito das vítimas em inglês, tem centenas que já estão sendo publicados há décadas. Então, o que acontece? Nós temos que trazer esse lado da ciência, temos que trazer o lado da coordenação e temos que saber que a vítima, e uma jurista britânica, ela já falou isso, que a vítima incomoda. Ela incomoda a questão do réu e do controle social. Mas nós temos que sempre buscar a prevenção. E não só esperar, Laura, eu penso interessante, não só esperar o processo chegar no fórum. É lógico que os promotores e promotoras estão entupidos de processos nos fóruns Brasil afora. Só que, eventualmente, a ação do promotor, ainda no inquérito policial, vai fazer a diferença. Por exemplo, num crime de trânsito. Por quê? Quando chega para o promotor tomar as providências, se a família da vítima eventualmente trouxe dados para uma indenização, vai até viabilizar um melhor acordo de não persecução penal do promotor. Senão ele vai pegar aquilo ali, não tem como é que fala nenhum, não sabe o dano, não sabe se a vítima teve transtorno de estresse pós-traumático. Então, é importante a gente se antecipar à questão do processo, quanto possível. Ok, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já com Além das Montanhas. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Bom, então eu vou perguntar para o doutor Marcelo quem é que está aderindo ao movimento liderado pelo CNMP e que contribuição que a sociedade pode trazer. Olha, uma enorme contribuição, porque essa vítima integra uma sociedade, faz parte de uma sociedade, e é nosso desejo, tá, que ela seja bem recebida, acolhida e tenha um bom convívio social, apesar do trauma, certo, do que ela vivenciou. Nesse sentido, eu posso aqui muito rapidamente elencar que nós já estamos tendo apoio de algumas redes de televisão, internet, aeroportos têm feito essa divulgação, tá? Rádios, recentemente, temos agora fechando um acordo com a ABERT, e isso é muito importante, porque a comunicação da rádio naquela comunidade, naquele local, tá? Temos também um apoio muito grande das escolas, e aqui eu já gostaria de dizer que, inicialmente, com a Escola do Ministério Público da União e, recentemente, com as escolas do Ministério Público, onde a gente vai poder trabalhar essa ideia, essa cultura, essa mentalidade nova de apoio às vítimas. Então, já fomos procurados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e estamos aí viabilizando alguns convênios, algumas campanhas, tá? Inclusive na questão do transporte, fiscalização, e há previsão até, se tudo correr bem, de outubro, uma grande campanha envolvendo transporte clandestino de menores, certo? Inclusive com a participação do MP, acompanhando essas fiscalizações. Temos recentemente com o Ministério dos Direitos Humanos, vamos ter em breve, mais uma vez, com outro convênio com o Ministério dos Direitos Humanos. Então, a gente tem ampliado, assim, eu estou lembrando aqui todos, e muito, muito em termos de área de capacitação. Vamos ter em breve também com a Associação Comercial do Distrito Federal. É muito importante que a iniciativa privada participe disso, né? Muitas vezes a vítima passa mais tempo no seu local de trabalho do que em casa. E é com quem ela convive, com quem ela tem, muitas vezes, tem a liberdade de contar o seu drama, de contar a situação, de procurar um apoio. Então, é importante que esse ambiente de iniciativa privada também nos apoie. E quero deixar claro aqui, por exemplo, no que se refere ao Conselho, todos os cursos. Temos vários cursos que, como foi dito aí, apoio às vítimas é multitarefa, não é só MP, tá? Ela envolve assistência social, ela envolve psicologia, ela envolve uma informação precisa. Todos esses cursos que a gente tem comentado, a escola tem vários, inclusive com psicólogos e tal, são cursos abertos, cursos em que a qualquer momento, qualquer colega do Ministério Público, servidor, certo?
ou até mesmo pessoas que possam vir e aderir. Dessa linha de capacitação, inclusive, estamos discutindo com a NTT treinamentos, orientações junto a motoristas, certo? A serventuários, servidores dessas empresas, na detectação, se essa é a palavra correta, mas na sensibilidade, na possibilidade de detectarem certas violações, certas situações e a quem encaminhar essa vítima. Né? Boa parte do transporte desse país é feito por transporte rodoviário, e isso envolve desde do imigrante, do tráfico de pessoas, a análogos a outras coisas. E essa campanha toda que está aí pelos aeroportos, rádios e tal, e agora, certo, vai dar um impulso muito grande, certo, significativo a essa campanha, tá? Esperamos que sensibilizar mais ainda a sociedade, que a sociedade se aproxime, converse conosco, tá? Ofereçam recursos, os meios que elas têm para poder atender essa vítima, e que as pessoas que assistem esses vídeos, que assistem a campanha, que venham a patrocinar, a integrar essa campanha, saibam que podem contar com o Ministério Público. Quero deixar isso claro. Contem com o Ministério Público, contem com o Ministério Público brasileiro nesse apoio às vítimas, daquilo que puder ser, tá? Auxiliado, acolhido, respeitado. Contem sempre com o Ministério Público, e esse é o recado que gostaríamos aqui, nesse final, não um recado, um apelo, um aviso, uma porta aberta, é esse sentido maior, né? Talvez seja a melhor expressão, seja essa, uma porta aberta, que contem com o Ministério Público, nas suas peculiaridades, nas suas limitações, mas sempre o Ministério Público vai estar aberto a acolher uma vítima. Seja ela vítima de crime, vítima de problema do meio ambiente, certo? Qualquer outro tipo de situação. Contem com o Ministério Público. Contem com o Conselho Nacional, contem com o Ministério Público brasileiro. Muito obrigado. Doutora Ana, por falar na Casa Lília, a gente não falou do nome. De onde que ele veio? Bom, é interessante pegar essa fala do Marcelo, né, que fala que a gente está de portas abertas. Da onde que vem esse nome, então? Eu acho que o nome vem, Laura, também para a gente poder deixar bem escancarada, bem evidente essa mudança de realidade, essa mudança de olhar. Para que seja uma casa mesmo, né? Então, a gente está falando, se a gente pegar uma citação doutrinária que é consagrada, que fala assim, que no processo a vítima é no mais um convidado de pedra, e muitas vezes nem convidado. Pois então a gente quer que a vítima entenda que aqui também, no Ministério Público, ela não é nem convidada, é a casa dela. E Lília é uma homenagem a uma servidora do Ministério Público que foi vítima de feminicídio, no 23 de agosto, que é o dia que marcou a criação do centro, com a assinatura da resolução que cria a Casa Lília, que cria o Centro Estadual de Apoio às Vítimas. E para que a gente lembre, né, que a vítima, por detrás desses números, né, que o doutor Marcelo falou, mas da frieza, eles são assustadores, mas eles são frios, que por detrás desses números a gente tem pessoas. E a Lília era mãe, a Lília era irmã, a Lília era uma filha, e os familiares dela falaram que era mãe da mãe, e a Lília era uma pessoa que se dedicava diariamente, que atuava em favor das vítimas do crime que vitimou ela. Então, Casa Lília é uma homenagem a ela e é uma homenagem a todas as vítimas, e é, antes de tudo, um convite para que elas se apropriem também dessa casa, que está de portas abertas para elas, para as vítimas. E como é que o Centro de Apoio criado pelo Ministério Público de Minas pretende criar essa rede, montar essa rede de apoio? A gente precisa, né, primeiro, escutar, né, as pessoas que sofrem os crimes, escutar as vítimas, escutar os órgãos que estão envolvidos para poder entender das suas necessidades, mas isso vai ser dinâmico, né? Isso vai sendo construído a partir do momento que a gente passa a acompanhar as vítimas, porque é novo. E aí a gente vai construir fluxos com a rede para que hajam os encaminhamentos. O encaminhamento ele tem que ser qualificado, ele tem que ser um encaminhamento para um órgão que eu sei que vai estar preparado para atender aquela necessidade específica da vítima e que vai dar uma resposta, porque é assim que a gente vai conseguir reconstruir aquela confiança que foi quebrada da vítima com o próprio Estado, com o próprio sistema, porque quando ela é violentada, o Estado também falhou,
né? Então, para reconstruir essa confiança, eu preciso garantir que vai haver uma resposta. E nos casos que a gente não tem essa resposta ou que não tenho a possibilidade de encaminhar e ser absorvido por um órgão de forma oportuna, porque tem que ser oportuno, tem que ser rápido, tem que ser célere, a gente também tem uma ampla possibilidade de construção de parcerias. Então, o Ministério Público está também aberto a essa sociedade, né, para poder integrar e nos ajudar a construir esse papel que é amplo e que guarda infinitas possibilidades e é tão necessário para poder prestar, de fato, esse apoio integral à vítima. Doutor Lélio, o senhor estava dizendo que o senhor está na Promotoria de Justiça Criminal desde 97. Ao longo desse tempo, o senhor já percebeu alguma mudança nesse atendimento às vítimas, colaborando para que haja maior adesão delas aos processos formais de justiça, né? Aumento da credibilidade no sistema, coibindo vinganças pelas próprias mãos, que muitas vezes é o que a vítima acha, acredita que vai ter, né? Porque não vai ter justiça legal. O senhor acha que já há uma mudança? De fato, primeiramente, eu queria pedir desculpa por não ter cumprimentado vocês na primeira fala minha. Então, de fato, eu comecei a escrever sobre o direito das vítimas quando eu era um advogado criminal. Eu entrei no Ministério Público em 2001. Então, eu passei 4 anos escrevendo alguns artigos, gostando do assunto. Eu falei, olha, o lugar que eu vou ter que vai me receber é o Ministério Público. O Ministério Público mexe com a defesa das vítimas. Então, peguei de 2001 para cá, de 2001 a 2023, vários momentos de defesa das vítimas. Mas o que eu verifiquei é que todos eles, até pouco tempo atrás, nós podemos falar que a Lei Maria da Penha, ela trouxe um rompimento desse paradigma, no sentido que começou a ter um movimento mais coordenado, mais centralizado, há uma troca de conhecimento mais adequada, mas infelizmente, o que eu vejo é que muitos colegas ainda investem nas ações isoladas e não buscam municiar a PGJ, né, a coordenação do Ministério Público com essas informações. Por exemplo, recentemente eu vi uma peça da Defensoria Pública dizendo que o sofrimento da vítima no roubo ele não pode ser usado para aumentar a pena do réu, já que aquilo ali faz parte do crime. Olha, isso é um absurdo para mim, porque no sentido que se a vítima tiver um transtorno de estresse pós-traumático, então não está ligado exatamente só ao momento do crime. Então, se um colega promotor não passar para a coordenação, não passar para o CNMP depois, não tem nem como se produzir trabalhos investigativos sobre se essa tese é absurda ou não. Ela, para mim, é absurda. Eu fiz psicologia. Mas olha, é importante que a gente traga para os centros essas dúvidas, esses questionamentos, e não porque é o seguinte, às vezes a pessoa acha que ela está enfrentando aquele problema no Fórum de Galileia ou no Fórum de Itaúmi, mas pode ser que no Brasil todo. Só que se a gente não trouxer essas informações para os centros também não poderão levar para o CNMP. Então é muito importante, e é muito importante nós quebrarmos. Eu tenho, para fechar minha parte, Lília, Laura, eu tenho muita preocupação com a questão desses movimentos de defesa dos réus, que eles são voltados contra as vítimas. Sempre eles usam muito de retórica. Por exemplo, eles gostam de falar que o réu é a parte mais frágil do processo criminal. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar. Não, a pessoa mais frágil do processo criminal é a vítima criminal. E aí o que acontece? Eles vão ganhando, eles vão repetindo, ninguém fala nada, eles vão repetindo e isso aí acaba ganhando as pessoas sem uma reflexão mínima. E nós não temos que criar a roda, já existe uma ciência, já dentro da criminologia existe a vitimologia, tem livros publicados há décadas sobre o assunto e nós temos que trazer isso para os processos também. Apenas a título de exemplo, eu fiz uma palestra recentemente no FONAJUC, que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais, eu mostrei para eles uma tabela onde lá nos Estados Unidos a justiça olha 26 pontos de prejuízos dos crimes para as vítimas. E aqui no Brasil, algum olha 10, outros olham 5, não existe, vamos olhar quais pontos exatamente. Então, assim, nós temos muito como evoluir. Agora, sempre eu penso o seguinte, o colega deve pensar que nós temos que ter uma resposta organizada. A resposta isolada é boa para aquele problema ali. Mas se o Ministério Público não tomar conhecimento que nas outras comarcas e nos outros estados está tendo problema,
aquilo ali vai ser muito ruim para as vítimas. Então, nós devemos continuar com as iniciativas pessoais, mas eu penso que o mais importante agora é a ação coordenada, porque os movimentos contra os direitos das vítimas, eles são geralmente coordenados. Apenas só para um ponto importante, eu vi que recentemente uma colega nossa do Ministério Público Nacional, ela está lançando um instituto, uma associação de defesa das vítimas. E ela até falou assim, nós queremos criar uma ciência da vítima. Já existe uma ciência da vítima, tem 50 anos, só que está em inglês. A gente tem que traduzir isso para cá. Então, assim, eu penso que a gente tem que preocupar agora na ação coordenada. Então, seria essa a minha contribuição. O senhor falou de uma questão interessante, que a Justiça também estabeleceu o que é válido e o que não é durante o processo, durante a defesa daquele réu que tem os direitos dele garantidos, claro, mas que não pode ser a qualquer custo, né? Como, por exemplo, a legítima defesa da honra, que agora caiu de vez, né? Demorou demais, mas caiu de vez, que é uma tese absurda e que coloca em julgamento a vítima. Nessa inversão de valores. Isso aí acontece muito, Laura, na violência doméstica, onde muitas vezes o réu quer acusar a vítima, quer achincalhar a vítima para tentar ser absolvido, para tentar criar uma dúvida, uma falsa dúvida. Então, infelizmente, o Ministério Público tem que ser vigilante eterno nesses assuntos. E a Justiça estabelecendo esses pontos, o senhor acredita que isso pode melhorar ou proteger mais a vítima? O senhor estava falando desses pontos, né, que a Justiça americana estabelece, né, de prejuízos para a vítima de qualquer crime. Posso falar uma coisa com você? Eu nunca vi um promotor, um juiz, colocar que houve um prejuízo de um crime porque a vítima precisou faltar à escola. Até isso eles olham. Eu vejo no crime de trânsito, já pagou tal, mas e a franquia que a vítima teve prejuízo, teve que pagar no seguro? Então, assim, tem um monte de coisa. E a questão do transtorno de estresse pós-traumático? Não, porque já pagou o psicólogo. Não, mas ele ficou para tratamento vários anos. E outra coisa, a indenização é um reparo, mas a saúde emocional da vítima ela foi destruída. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. E tem estudos. E aí, Laura, é muito importante, eu tenho colocado isso muito para as pessoas. Os movimentos contra os direitos das vítimas, eles são retórica e ideologia. Se você chegar com um questionamento científico, eles caem. A maioria, muitas vezes as pessoas repetem coisas contra as vítimas e não sabem explicar por que eles estão falando aquilo, estão repetindo. Então, o que acontece? Nós não podemos fazer esse caminho. O nosso caminho tem sempre o quê? Ciência, buscar evidências empíricas. Por exemplo, recentemente, Laura, está tendo uma discussão muito grande sobre um livro que foi lançado questionando a psicanálise, a homeopatia. Eu esqueci o nome exatamente desse livro. E todo mundo está questionando esse livro. Eu não estou vendo ninguém do direito falar sobre isso. Nós temos que falar também o que é científico ou não científico. E não podemos permitir que conhecimentos pseudocientíficos entrem na justiça criminal para, por exemplo, tentar ajudar a vítima, por exemplo. Não, se é pseudocientífico, ele não pode ser utilizado. Nós não podemos entrar infelizmente, nesse caminho errado. O caminho que o Ministério Público deve adotar para proteger a vítima, ele sempre tem que ser um caminho que está respaldado na ciência. E nós temos aqui, por exemplo, a UFMG, que faz um trabalho fantástico nas faculdades de Sociologia, que o Ministério Público poderia utilizar como as faculdades de Sociologia do Brasil todo. Elas estudam isso, elas utilizam pesquisas empíricas, questionários, e eu acho que a gente pode caminhar muito com isso ainda, se a gente caminhar ao lado da ciência, e não permitir que, às vezes, um conhecimento questionável, que infelizmente no direito ainda tem, conhecimentos pseudocientíficos que estão tendo espaço. Nós não podemos cair nessa situação. O importante é que a ciência e o direito caminhem juntos, né? Nesse aspecto para a defesa das vítimas, né? A gente realmente tem estudos, por exemplo, da Fiocruz. Amanhã nós vamos ter um programa sobre isso. Fantástico, né? Fantástica iniciativa. Com sociólogos que fazem estudo, né, de defesa das vítimas também. Então, isso é importante. Espero que o centro tenha sucesso nisso, que a Casa Lilian colabore para essa mudança de paradigma que a gente falou aqui hoje, né? Muito obrigada pelas presenças de vocês, pela participação aqui no Além das Montanhas. Doutor Marcelo, muito obrigada. E espero vocês aqui para próximos debates. Tá? Obrigado. A você que esteve nos assistindo, continue ligado na programação da TVMP. O Além das Montanhas volta em breve. Até lá.